Iniciei a gravação aqui, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ato 1, né, do livro Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Semana passada vocês não estiveram com a gente, mas a gente acabou falando ali sobre a vida e obra do autor, né? Então também é bem legal se vocês puderem ler um pouquinho a respeito para entender o contexto que foi escrito, né? Este livro, o contexto que o Shakespeare vivia na época. Mas sobre a leitura, a Giovana conseguiu ler, né? Queres começar a comentar um pouquinho? Qual foi a tua percepção? Se teve dificuldade ou não? O que tu achou? Tá sem som. Perdão, eu esqueci de ligar o microfone. Tranquilo. Eu achei muito interessante a maneira como ele trata, ele aborda, né? Um português, assim, um pouco mais formal. Ele foi traduzido do original em inglês, né? O inglês que foi traduzido, creio eu, também era um inglês mais formal, né? Remonta à época realmente em que foi escrito, né? Alguns séculos atrás. Teve algumas palavras, até que eu pesquisei no dicionário e anotei, né, o significado delas, porque eu não sabia. Eu não sei se peguei a versão que vocês tinham indicado, creio eu que sim, que é essa daqui. Tá, Martin O Klein. livro Uhum. mesmo. Uhum. E interessante também como que ele monta as frases. Por exemplo, eu Os achei diálogos, né? isso, Ele vai. o diálogo em si. Que ele começa a fazer a descrição, às vezes, ali do que o personagem está sentindo. Tem uma hora em que Bassanio, acho que ele está falando sobre Gratiano. Ele fala assim: Gratiano é o homem de Veneza que sabe dizer o maior número de ninharias. Seus raciocínios são como 2 grãos de trigo, perdidos em 2 alqueires de palha miúda. Terias de os procurar um dia inteiro para encontrá-los, e quando os tivesse achado, não valeriam o trabalho que deram para ser procurados. Tipo assim, algumas comparações bem interessantes com coisa prática do dia a dia. Sim. Isso aqui até lembrou um pouco de C.S. Lewis, que Lewis ele faz várias comparações assim, que ele pega as coisas do dia a dia e traz para aquilo que ele está fazendo. Achei muito interessante a maneira como ele se expressa. São características particulares do autor, né? Sim. Sim. Na semana passada a gente falou um pouquinho, né? Shakespeare escrevia para um grande teatro, o maior teatro de Londres na época, né? Uhum, Ele começou atuando, depois ele foi um dramaturgo, né? Escrevia as próprias peças e se tornou também sócio do teatro. Então ele utiliza bem muitas circunstâncias da época. uhum, Então ele utiliza essas questões assim de como o povo lidava, essas diferenças que a gente, por exemplo, no Mercador de Veneza a gente vai perceber um conflito, né? Um pouco de rixa ali na questão de judeus e cristãos, né? Então vai ficar bem evidente, mas era algo muito normal naquele período que ele, não que hoje não seja, mas ele estava transcrevendo ali, trazendo para a literatura, né? uhum. Então ele se utiliza muito dessas realidades, né? E como eu comentei semana passada, a gente tem que ler os livros, né? As peças de Shakespeare, imaginando bem, tipo assim, como se fosse uma encenação. Que não é um livro, não foi um livro escrito para o leitor, mas foram peças criadas para apresentação, né? Então tem muito essas, por isso que entra um personagem, sai personagem, pra gente ter tentar visualizar na nossa mente como se fosse realmente uma peça teatral, né? Além dessa passagem aqui, que eu acho que é de Graziano que fala, ou ele fala de Graziano, tu tens outra coisa que te chamou a atenção, Giovana? Olha, como é um primeiro capítulo, a primeira passagem nossa aqui com o livro, teve apenas outra parte aqui que a Nerissa, acho que é como que fala? De Portia, como se fosse uma empregada ali dela, né? Uhum.
que ela fala assim, ela traz ali um ditado popular, creio que era da época também, que é: não é pequena dita em verdade, estar colocado nem muito para cima, nem muito para baixo. O supérfluo fica mais depressa de cabelos brancos, porém o simples bem-estar vive mais tempo. Esse daqui é interessante também, porque me lembrei quando eu estava lendo de Esopo, na, na fábula dele do rato do campo e o rato da cidade. E isso é algo que aqui em casa que nós, vamos dizer assim, vivemos observando, vivemos levando em comparação. Porque nós moramos em uma chácara e nossos vizinhos ao redor são fazendeiros muito grandes, muito ricos, assim, que meu pai atrás, esses dias atrás, conversando, são, assim, pessoas que movimentam milhões em um ano, né? E por causa das lavouras, né? Claro que esses tempos atrás estava melhor, antes de mudar o governo, né? Mas essas plantações que eles fazem, assim, envolvendo centenas, assim, de hectares, e nós conhecemos, conversamos bastante com eles, e quando nós conversamos com eles, nós notamos uma preocupação muito grande com relação ao preço, com relação ao clima, especialmente, que nós moramos no Mato Grosso, e tem dado, era para estar chovendo já aqui. Até nosso vizinho, ele estava muito preocupado, que disse que se não desse uma chuva dentro de uns 3 dias, a lavoura que ele tinha plantado morreria tudo. Nossa. Então, assim, uma preocupação muito grande mesmo, maior que a nossa, porque nós agricultura menor, é para hortifruti, né? E Uhum. ali tem um córregozinho que corre aqui perto de casa, ele dá conta de irrigar toda a lavoura. E assim, é algo que a gente conversa aqui em casa, né? Meu pai vive falando, nossa, coitado do vizinho, se não chover, vamos orar para que chova, né? Porque se não chover, ele vai perder toda a lavoura dele. E quanto É, maior, mais problema, especialmente até depois que mudou o governo, né? Caiu muito o preço do milho, do soja. Eles têm quebrado muito, assim, sabe? E estão tentando ali, né? Continuar plantando, né? Mas é uma coisa que, apesar de ser daquela época, desde os tempos que, vamos dizer assim, inventaram a escrita, ela vem sendo algo prático. é algo atual, né? Aham, é algo atual. Quanto mais tem, mais se tem a perder também, né? É, É. quanto mais se tem, também maior a preocupação, né? Uhum. Então acaba, de fato, tendo essa maior preocupação. Não, muito bom os teus pontos aqui. A Renata não viu, mas ela vai estar acompanhando. Eu vou começar, Renata, se tiver alguma dúvida. Eu fiz aqui, começa ali com a fala do Antônio, na cena 1, né? E ele já traz, assim, uma certa melancolia, não sei se vocês perceberam. Ele traz uma tristeza, a qual ele não consegue identificar de onde veio, do que se trata, mas é uma tristeza que está caminhando com ele, né? E ele coloca: a tristeza me cansa como a voz. Eu indiquei a versão da Martin Claret, mas eu não a tenho, tá? Só que como vocês iam adquirir, ela é melhor. Eu adquiri um box da Nova Fronteira, onde tem várias peças teatrais do Shakespeare. Então, a minha versão é um pouquinho diferente da de vocês, a tradução. Mas quem comprou a Martin Claret está com a tradução melhor, tá? Então, não... Mas, enfim. Então, ali, a fala do Antônio já ele coloca, né? A tristeza me cansa como a voz, seus próprios amigos, Salério e Solânio, né? E aí ele diz: a tristeza me fez um tolo tal, que é difícil até saber quem sou. E ele já traz, assim, um personagem, Antônio, que é o mercador, né? Então ele já traz esse personagem muito triste, muito melancólico com a vida. Parece assim que ele tem tudo, mas ao mesmo tempo ele nada o satisfaz. Percebe-se assim que por mais que ele tenha amigos, tenha bens, ele não está satisfeito com a vida. Na verdade, ele está bem triste, né? E os amigos tentam, de certa maneira, instigá-lo, né? Mas de onde vêm essas suas tristezas? Será que não é preocupação excessiva com o financeiro, com as suas embarcações que estão em alto mar, né? Será que você não está preocupado com isso? Não, ele diz, não se trata disso. Então é amor? Não, também não se trata disso, né? Então aí tem um amigo que eu achei bem interessante que ele fala assim:
Deixa eu ver aqui onde que ele fala. Ele diz assim, sobre a questão de que ele se preocupa muito com o mundo, né? Ele fala, você se preocupa muito com o mundo. E ele diz numa parte que ele fala assim, o mundo... Peraí, deixa eu deixar aqui. O mundo é mundo para mim, né? Um palco com um papel para cada um. E o meu é triste. Então, assim, o outro diz assim, né? O Graziano fala para ele, né? Você está assim porque você leva o mundo tão a sério. Ele não vale um preço assim tão caro. Ou seja, ele não vale essa falta, essa tristeza, essa melancolia que você carrega. E ele é bem dramático, né? Ele diz, o mundo é mundo, e para mim, né? E cada um tem o seu papel e o meu é o papel de triste. Então, assim, ele não consegue nem se animar com a tentativa dos próprios amigos, né? Ah, deixa eu ver aqui. Aí, no caso, aí o que é interessante também é que entram os outros dois amigos dele, três, né? Bassano, Lourenço e Graziano. E os anteriores, Salério e Solânio, que estavam juntos, se retiram, né? Mas ainda assim, Salério diz para ele, olha, eu ficaria até torná-lo alegre, se melhores amigos não chegassem. Ou seja, até os amigos acabam, de certa maneira, se cansando. Olha, eu até gostaria de te ver, né, alegre, mas vamos deixar para os amigos novos que chegaram, né, para os outros amigos. Então a gente percebe que isso também não é algo ali naquele momento, talvez Shakespeare deixe entender que é algo do próprio Antônio, né? Antônio é esse ser melancólico e triste, o qual os amigos tentam, de certa maneira, animá-lo. O ponto principal aqui está nessa questão em que Bassanio, ele já é amigo de Antônio, eu não sei se vocês perceberam aqui no discurso dele, o qual ele fala de que ele já havia sido um homem de bens, afortunado e tudo mais, e ele desperdiçou toda essa fortuna dele. E ele não só deixou dívidas na praça, como ele tinha dívidas com o próprio Antônio, seu amigo. Mas Antônio, um amigo muito fiel, leal, ele não cobrava essas dívidas, né? Ele dizia não. E manteve a amizade mesmo diante disso. Vocês perceberam esse contexto? Vocês não, que a Renata acabou não lendo, mas chegou a perceber, né, Giovanna? Nesse contexto que ele traz, né? Deixa eu ver aqui. Se quiser, pode falar, Giovana, se você percebeu alguma coisa, tá? E aí, no caso, eu acho bem interessante que daí, Bassanio, no caso, ele vai até Antônio, ele começa com um belo discurso e tudo mais, dizendo, olha, eu desperdicei parte de tudo que eu tinha, a minha dívida ainda é com você, então ele fica persuadindo, de certa maneira, o Antônio. E Antônio é bem claro com ele, né? Então, Antônio diz assim para ele, que eu achei bem legal. Deixa eu ver aqui. Aí Antônio chega para ele e fala assim, você já me conhece, perde tempo, com tanto circuncolóquio, que é o uso excessivo de palavras em indagação, né? Você tentando falando essas palavras vãs e tudo mais, tentando me persuadir, você está ferindo meus sentimentos. Então, o próprio Antônio fala para ele assim, ó, seja sincero, seja direto naquilo que você quer, né? Do que pedindo tudo quanto é meu. Então, assim, ele coloca assim, né? Se ele estiver à disposição dele, se for possível ele ajudar, ele vai continuar ajudando Bassanio, independente da, da circunstância, né? Então, ele ainda coloca ao dispor de Bassanio toda essa ajuda, toda essa disposição que ele tem para estar ajudando esse tal amigo. E aí Bassanio fala, é direto, né? Ali vocês percebem que Bassanio tem um interesse numa moça muito rica, que é linda, ela é virtuosa, de belos olhos e tudo mais, que é a Pórcia, né? A Pórcia é uma filha, cujo pai morreu, e herdou uma certa quantia de herança. Só que o pai colocou uma certa condição para ela casar, né? Ele criou lá 3 caixas, acho que foram,
de bronze, ouro e prata, né? E aquele que escolhesse a caixa certa, ou baú, acho que é baú, o baú certo, então teria a permissão para casar-se com a filha dele. Mesmo já morto, o pai deixou essa condição e a filha iria honrar essa condição do pai. Então, no caso, quando o Bassam ele vem e fala assim, ó, eu preciso de dinheiro, né? Então, e Antônio então diz para ele, não, olha, o que eu tenho aqui, eu não tenho nada, né? Tudo que eu tenho está no mar. Todos os meus barcos, meus navios estão em alto mar. Mas eu tenho o nome da praça, então você vá e busque um empréstimo no meu nome e eu pagarei. Até aí tá tranquilo? Vocês percebem essas questões, né? Uhum. Então tá. Aí a gente entra com a cena 2 ali com a Pors, deixa eu ver, entre a Pors e a sua aia, Nerissa, onde é de fato a Pórcia fala ali um pouquinho, né? O meu pequeno corpo está cansado deste imenso mundo. De fato, ela está cansada porque ela não tem uma liberdade de escolher o seu próprio amor com quem ela vai casar. Ela tem que cumprir, ela tem que obedecer ainda algo que o pai deixou, mesmo morto deixou, então essa condição. Então a Aya, a Nerissa, ela fala para ela, né? Olha, se suas misérias fossem tão abundantes quanto são as suas bênçãos e fortunas, mas pelo que vejo, os que se saturam com excessos ficam tão doentes quanto os que minguam por falta. Sempre é mais tranquilo ter-se um pouco menos, dinheiro demais compra cabelos brancos. Um modesto conforto garante melhor vida, que é o que a Giovanna comentou ali no início. Então a Pórcia concorda com a Nerissa, sua aia. Só que é interessante que ela fala assim, né? É bem pensado e melhor dito. E a Nerissa diz assim, muito melhor ainda se seguido. Aí Pórcia faz uma reflexão de que eu acho que para os nossos dias também está valendo, que ela diz assim, se fazer fosse tão fácil quanto saber o que se deve fazer, as capelas seriam igrejas e as choupanas palácios. Ou seja, ela diz, é muito mais fácil você falar do que, de fato, você executar, né? Aí ela diz também, acho mais fácil dar bons conselhos a 20 pessoas do que seguir eu mesma um só deles. Também eu acho que é muito válido para os dias atuais, a gente percebe muito isso. Muito mais fácil você falar, você aconselhar, você ter diversas opiniões, mas quando se é necessário colocar em prática, daí você percebe a dificuldade. Eu também achei esse ponto dela bem pertinente, assim, para a gente, né? No caso, ela reconhece isso. Olha, eu entendi, eu acho muito bonito, muito bom, mas é difícil colocar isso em prática, né? E aí a Aya traz para ela essa questão de que ela fica triste e decepcionada por ela não poder escolher o seu próprio amor. E a Melissa diz assim, olha, seu pai era um homem virtuoso, era um homem sábio, e com certeza aquilo que mesmo morto ele deixou para você foi pensando no seu bem-estar, não foi pensando nele próprio, né? E aí Nerissa pergunta para ela, gente, me perdoa tanto, eu tô um pouquinho irritada da garganta, tá? E aí Nerissa questiona com ela, e os pretendentes, você não se interessou por nenhum deles? Porque eram vários, né? E ela diz assim, então, vai me falando, que eu vou te dizendo o que eu penso de cada um deles, né? Então você vê que também nenhum deles chegou ao interesse de Pórcia, né? Todos ela apontou vários defeitos. Então nenhum atendeu às expectativas dela ou despertou qualquer sentimento. Na verdade, ela até diz assim, olha, prefiro morrer só, prefiro ficar sozinho mesmo até morrer do que casar-me com qualquer um desses. Deixa eu ver aqui. Até ela fala, né? Eu achei bem interessante que ela diz assim, num determinado momento. Se viver até ficar velha, qual Sibila? A Sibila é o nome que se dá às profetisas, né? Algo muito comum. Hei de morrer casta, qual Diana? A deusa Diana também. Se não for conquistada pelo modo porque quis meu pai. Alegre-me que essa leva de pretendentes seja tão razoável, pois não há dentre eles um só, por cuja ausência eu não suspire. E rogo a Deus que lhe des
que lhes dê bons ventos que os levem. Ou seja, que eles voltem para suas casas muito bem, mas que ela está rejeitando todos eles, né? Giovana, queres comentar um pouquinho sobre essa passagem ou tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Acho só que teve um diálogo aqui atrás delas, no início da cena. E a questão, logo depois ali que ela fala sobre dar o conselho às 20 pessoas do que seguir ela mesma o conselho, né? Ela fala assim: o cérebro pode promulgar leis contra a paixão, porém uma natureza ardente salta por cima de um frio decreto. A louca juventude é semelhante a uma lebre franqueando as redes do estropiado bom conselho. Aqui, pode ser que eu esteja errada, se estiver, por favor, me corrija, mas essa parte eu fiquei pensando, eu acho que ela quis. E ela continua ali só mais uma frasezinha. Contudo, este raciocínio de nada me serve para ajudar-me a escolher o marido. O que ela quis dizer ali é que não importava o que ela sentia, mesmo que o que ela sentia passasse por cima do que era, vamos dizer assim, moral. Aquilo ali não estava ajudando ela. O que ela sentia, ela não poderia usar o que ela sentia. No caso ali, não cabia a ela a escolha pelo sentimento, né? Sim. Foi isso que ela quis dizer aqui, né? Sim, ela quis dizer, tipo, esse auge da juventude ela não poderia usufruir, né? Isso. Este anseio, esse amor que ela poderia estar agora escolhendo seu próprio marido e tendo essa alegria, esse momento, tudo isso, na verdade, para ela não existiria. Então, Isso. estaria indo, vamos dizer, aí ela coloca, indai de mim por que dizer escolher, né? Ela não estava a escolha dela, né? Então, aquela juventude dela estava se perdendo ali por uma exigência do pai, né? Sim, Sabe? ela Ela não coloca, poderia escolher, né? não, ela não. Pelo sentimento dela. Exatamente. Ali no finalzinho do ato 2, a aia dela, Nerissa, até chega a comentar sobre o Bassanio, né? Ela fala, deixa eu ver aqui, ela chega a comentar, cadê? A senhora não se lembra o tempo de seu pai, de um veneziano, né, que esteve aqui na companhia do Marquês de Montferrat? E ela lembra do nome. Sei, era Bassanio, se me lembra, era assim que eu chamava. E ela faz um elogio, a Aya faz um elogio. Em verdade, senhora, e ele pareceu a estes olhos tontos, que de todos os homens que já viram, ele seria o mais merecedor de alguma dama nobre. Lembro-me bem dele, e se estou bem lembrada, ele merece seus elogios. Mas daí já entra um criado e elas não concluem o diálogo. Mas trouxe um lembrete à Pórcia sobre o Bassanio. Então ela concordou com a Aya de que, de fato, ele tinha um merecimento maior para estar casado com uma dama, né? O qual poderia ser até ela, mas não ficou claro aqui, né? Entramos no ato 3, o qual Bassanio vai, então, à praça procurar um empréstimo para que ele possa, então, ir até a cidade lá de Pórcia e se candidatar a ser o possível noivo dela, né? Se ele fizesse a escolha certa. Então, ele vai na praça, não se fazendo como Antônio, mas usando o nome do Antônio para ter esse crédito. E aí ele já vai no Shylock. Shylock era um judeu. Então a gente já percebe que aqui já começa um pouquinho. Na verdade, ele vai deixar mais para o meio, né? Mas então Shylock era um judeu e Bassanio fala o seguinte para ele: preciso de 3.000 ducados para pagamento em 3 meses, né? Mas utilizando o nome de. E ele diz: pelos quais, como já lhe disse, Antônio ficará comprometido. E aí Shylock faz vários questionamentos, indaga ele, meio que questiona alguns pontos, pergunta mesmo, né, se de fato Antônio poderia pagar, e ele disse que sim, ele não, Antônio é um homem bom, né, Shylock diz. É tanto que ele diz, ele diz o seguinte: acho que posso aceitar o compromisso dele, depois de tantas opiniões, ele fala, inclusive Shylock, ele sabe tanto sobre Antônio, que ele sabe onde estão os navios de Antônio, em que mares estão navegando, quais os destinos de
desses navios. Então, assim, Antônio não era alguém despercebido ali na praça, né? E Sherlock tinha um bom conhecimento a respeito dele. O que eu achei interessante aqui é uma fala de Sherlock, antes de Antônio entrar, a última fala de Sherlock, ele está conversando ainda com Bassanio, né? E ele pede ali a questão da garantia, se ele poderia falar com Antônio. E Bassanio o convida para jantar. Olha que interessante. Eu sei, para cheirar porco e comer na habitação para a qual o seu profeta Nazareno conjurou o diabo. Comprarei com os senhores, venderei com os senhores, falarei, andarei e assim por diante. Mas não comerei com os senhores, não beberei com os senhores, e nem farei as minhas orações com os senhores. Que novidades há no Rialto? Quem está vindo? Tá, daí ele fala sobre a entrada de Antônio. Mas essa parte aqui, ele é judeu, certo? Ele se utiliza muito do Antigo Testamento para comprovar a sua fé. E essa é uma fala, eu não vou me recordar agora o salmo, sobre não assentar-se à mesa com os escarnecedores. Então, para um judeu, um cristão é um infiel, não é um crente verdadeiro, não é um judeu verdadeiro. Então, ele traz essa fala, olha só que interessante, mas não comerei com os senhores, não beberei com os senhores, sobre não assentar-se à mesa dos escarnecedores. Salmo primeiro. É o Salmo primeiro, ó. Então você vê assim, ele traz essa fala lá do Antigo Testamento, né? E pra gente ver que assim, ó, aqui só nesse pedacinho aqui, Shakespeare menciona a Bíblia, menciona uma deusa, menciona, deixa eu ver o que ele traz mais. Ele traz, acho que é uma deusa romana, deus romano, que ele pede ali pelo deus Janus. Então, tudo isso ele traz a questão da mitologia, tanto romana quanto grega, e aí traz a parte bíblica. Então, para ver que ele sempre faz essa... Mas eu achei bem interessante essa menção de Sherlock ao Antigo Testamento. Não sentarei à mesa dos escarnecedores. E assim entra o Antônio. Deixa eu só... E aí ele diz... E aí ele faz... Entra Antônio, né? Bassanio o apresenta, só que Sherlock está nos seus pensamentos ali, mas ao mesmo tempo ele está falando sozinho. Ele não está falando nem com o Bassanio, nem com o Antônio, que acabou de entrar. E é uma das frases que ele fala, ele diz, eu o odeio porque é cristão. Então, Sherlock já deixa isso bem claro. Ele odeia Antônio. Ainda que ele venha fazer negócios, ele odeia Antônio, porque ele é cristão. Ainda mais porque ele é ingênuo e tolo, empresta ouro grátis, rebaixando, enfim, né? Ele por odiar minha nação sagrada, ele fala que Antônio odeia a nação dele, né, e tudo mais, por onde vão os mercadores, agride a mim pelos meus lucros e poupanças, a quem chama de juros ou de usura, que são juros abusivos. Maldito seja minha própria tribo, se eu o perdoo. Então ele tá, assim, ele tá nos seus pensamentos dizendo assim, em nenhum momento eu posso fazer negócio com ele, mas aquele negócio que eu fizer, eu vou ter que cumprir. Porque ele é um inimigo da minha nação, ele é um inimigo do meu povo. Eu não posso, em hipótese alguma, perdoar Antônio. Então ele já está fazendo que tipo de contrato ele vai fazer com Antônio, a fim de em nenhum momento ele perdoar e cobrar até o fim. Então, e aí é chamado ele de novo para conversa, ele diz, estava avaliando os meus recursos e tudo mais. E aí ele se dirige a Antônio e tudo mais, né? Deixa eu ver aqui. Confirmando a quantia de 3.000, alguma coisa. Essas moedas da época tem que... 3.000 ducados. Perdão. Quantos meses? 3 meses. E o Antônio diz, né? Embora eu nunca empreste ou tome para dar ou receber mais que o em jogo, mesmo assim, para ajudar o meu amigo, quebro os meus hábitos. Quebra por conta de Bassanio. Então, assim, aqui a gente também percebe que Antônio tem uma posição diante da sociedade, diante dos negócios, mas que toda vez que Bassanio entra em jogo, ele quebra
os seus próprios, as suas próprias regras, digamos assim, né? Aquilo que ele diz que não fará, ele faz por Bassani. Deixa eu ver aqui, que eu achei outra coisa interessante. Shylock comenta sobre Jacó, então ele vai trazer sobre Jacó. A bênção ali sobre as ovelhas e tudo mais. E aí ele finaliza ali, né? Assim ele lucrou e foi bendito, e lucro é bênção se não for roubado. Então todo lucro que não for, para Shylock, todo lucro que não foi roubo é válido. Mas mesmo que seja vamos dizer assim, mas você emprestou um dinheiro e cobrou uns juros abusivos. Para Shylock é válido. Entende? Então para ele assim, se eu não roubei tudo aquilo que eu exigi de você, é meu, eu estou lucrando. E aí Antônio questiona ali, né, mas Jacó trabalhou por tal caso, não foi, né, e tudo mais. Daí ele diz assim, você está querendo me contar essa história exatamente para justificar os seus juros abusivos, né? Aí, deixa eu ver aqui. Aí, no caso, o Antônio se dirige a Bassânio, e ele trata o Shylock de novo. Ele fala de certa maneira, não tão direta, mas eu não sei se você percebeu ali, Giovanna, ele fala assim, repare bem, Bassânio, que o diabo cita em seu próprio bem as escrituras. A alma vil com testemunho santo é igual ao vilão de rosto amável, a maçã rubra que por dentro é podre, que aspecto encantador tem a mentira. Então ele faz uma crítica severa, falando mal de Shylock de uma maneira mais sutil, né? Mas ele faz essa crítica, ele chama Shylock de diabo, né? Ele fala, ó, que o diabo usa as escrituras para seu próprio bem. Então ele faz esse comentário para Bassani. Aí, enfim, eles voltam à negociação e Shylock, ele traz uma recordação, o qual a gente sente muito. Eu até vou pedir para te ler, para não ficar só eu falando, Giovanna, para te ler alguns pontos ali. Quando Shylock ele traz à memória os maus tratos, as ofensas que ele recebeu de Antônio. E você sente nessa fala dele um sentimento muito de vingança. Não sei se você percebeu. Uhum. Queres ler algum trechinho ali para não ficar só eu falando aqui? Ele começa a enumerar o que ele tinha visto em Antônio, que não havia agradado a ele. Até aqui no início ele fala, muitas e muitas vezes no Rialto, vós me maltrataste a propósito do meu dinheiro e meus lucros, que eu faço produzir. Então, como para ele era válido, aquele lucro, ele estava se sentindo ofendido com o que o Antônio falava, né? Mesmo assim, tudo suportei com paciente encolher de ombros, porque a resignação é a virtude característica de toda a nossa tribo. Então, ele, mais uma vez, ali acentuou a separação entre cristão e judeu. Ele se colocou como virtuoso, ele também, não, eu sou resignado, e ali como uma pessoa honrando os costumes dos judeus. E vós me chamaste de infiel, cão assassino e cuspistes em meu gabão de judeu. Tudo isso pelo uso que fiz do que me pertence. Mais uma vez ali ele afirmando que o que ele fizesse, como ele produzisse o dinheiro era dele, não importa como foi feito. Muito bem, parece que hoje necessita do meu auxílio. Ele aqui ainda parece estar se considerando bom, tipo assim, eu ainda vou te ajudar. Você ainda veio para mim. Avante, pois, vinde a mim e me dizeis, Shylock, teríamos necessidade de dinheiro. Dize isto vós que peliste vossa saliva sobre minha barba, e que me expulsaste a pontapés, como enxoutarias de vossa porta um cão vagabundo. Pedis dinheiro. Que devo dizer-vos? Não deveria responder, um cão tem dinheiro? É possível que um cão tinhoso vos empreste 3.000 ducados? Tipo assim, nessa hora aqui ele aproveitou para rir de Antônio. Por exemplo, não era você que falava que meu dinheiro é injusto e agora você vem me pedir dinheiro, né? Aí ele fala, ou então devo inclinar-me profundamente como um tom servil, prendendo minha respiração no murmúrio de humildade e dizer-vos, arrogante senhor, cuspiste sobre mim na última quarta-feira. Vós me expulsaste a pontapé em tal dia noutra ocasião, me chamaste de cão por todas essas amabilidades, devo emprestar-vos tanto dinheiro?
Aí, daí Antônio já estava irritado com ele e falou, olha, tenho vontade de te chamar de tudo isso de novo. Ele falou. E também de cuspir e dar pontapés também, né? Se você quer emprestar esse dinheiro, então, já que Shylock sairia ganhando. Shylock, ele não Shylock, acho que é Shylock. Eu não sei se fala Shylock. Também não sei. Ele deixa ali claro que, no início, né, pelo que vemos ali de Shylock, eu creio que ele não entraria em um negócio em que ele saísse tanto ali equilibrado com o Antônio, em que os dois saíssem na vantagem, muito menos em que ele estivesse em desvantagem. Então, ali para Shylock já nesse ponto do livro, antes de continuar, estava pensando já, ele já deve estar preparando algo ali que faça com que Antônio saia na desvantagem, né? Então, Antônio fala assim para ele, já que você não quer, já que o dinheiro é seu, você empresta como você quer, então vamos fazer assim, você empresta para nós, mas não como se fôssemos amigos. Nós vamos continuar a nossa rivalidade, você só vai emprestar. Isso mesmo. Até porque ele fala, né? Melhor emprestá-la a um inimigo para que, se falhar, possa feliz cobrar-lhe a multa, né? Para que entre amigos não haja aquele constrangimento de cobrar, né? Uhum. Aí, Shylock, ele aproveita e pede, então. Ele ainda fala assim, e por brincadeira, será estimulado que se não pagardes em tal dia, em tal lugar, a soma ou as somas combinadas, a penalidade constituirá numa libra exata de vossa bela carne, que poderá ser escolhida e cortada de não importa que parte do vosso corpo, que for do meu agrado. Então ali ele já aproveitou para pedir algo que ele pensou ali que seria uma vingança terrível, né? E vemos ali até Antônio, ele fala assim, por minha fé estou de acordo. Assinarei a causação e direi que há muita generosidade no judeu, porque ali ele não estava olhando para a generosidade de Shylock. Ele era certo e convicto que aquelas embarcações dele ali que estavam no mar trariam para ele aqueles 3.000 ducados, né? Até antes dos 3 meses, né? Até bem antes, né? Você fala. Essa fala eu achei bem interessante, assim, porque... e é interessante que, assim, Bassânio até diz assim, não, eu não permito que você assine por mim, prefiro continuar necessitando. Bassânio, de certa maneira, pesou a consciência ali, olha, eu realmente quero e preciso do dinheiro, mas chegou um ponto que eu prefiro não tê-lo do que colocar um pedaço da sua carne, né, em jogo. De fato, ele cortaria qualquer pedaço da carne, aquilo que convinha ali no dia, né. E Antônio diz, não tenha medo, não haverá multa nesses 2 meses, antes do prazo do compromisso, espero ter de volta mais que 3 vezes o que assumo agora. Aí, de novo, o Shylock faz menção à Bíblia, né? Ai, Abraão, mas que cristãos são esses, que fazem tanto mal que já suspeitam do que fazem os outros? Digam lá, se ele passar do prazo, o que é que eu ganho em obrigá-lo a me pagar tal multa? Pois se uma libra dessa carne humana não vale tanto, nem traz tanto ganho quanto a de vacas, cabras ou carneiros. Para ter o seu favor, faço tal gesto, para ser amigo. Se não quer, adeus. E por favor, não tentem me enganar. Então, Shylock ainda diz assim, olha, eu estou colocando isso no contrato, mas eu nem tenho interesse num pedaço de carne seu, porque de nada vai me valer. Mas se você não cobrar, né, assim, se você não me pagar, vai ser humilhante, né? Para Antônio ter um pedaço da sua carne cortada, né? E Antônio diz, ok, eu assino o compromisso. E assim eles assinam o contrato. Ele redige o nosso alegre trato e tudo mais, né? E aí, enfim, ele sai, aí o Antônio diz, vai, judeu bondoso, o hebreu está ficando bom cristão. Gente, assim, a gente percebe que o Antônio, ele tá, assim, debochando de Shylock da fé dele, né? Ele não tá em nenhum momento vendo algo de bom grado da parte dele, né? Realmente ele tá só debochando. E, no caso, o Bassânio diz, não gosto da vantagem de homem vil. E Antônio diz, não há por que sofrer por esse caso. Meus barcos chegarão antes do prazo. Então, Antônio encerra o ato convicto de que o contrato que ele assinou, ele vai honrar, não sabemos, né? Mas, enfim,
ele está convicto de que ele honrará esse contrato um mês antes ainda do prazo. Porque os barcos retornariam e ele teria todo esse dinheiro, na verdade, 3 vezes mais o dinheiro do empréstimo. Só que o que me chama a atenção aqui, eu não sei de você, Giovana. Em qual momento Bassânio assumiu o pagamento? Ele não chegou a assumir o pagamento, né? Daí eu fiz algumas anotações aqui pra gente, né, conversar, dá tempo ainda. Eu fiz aqui. O que me chamou a atenção é essa questão da melancolia de Antônio. Você vê que muitas vezes, claro, a gente vai saber o desenrolar da história, né? Mas talvez ele se entregue tanto a essa amizade por ele ser uma pessoa tão infeliz, talvez, e sem, né, qualquer explicação. E os amigos ainda tentam, né, conversar, especular foi a causa dessa tristeza, mas ele em nenhum momento, até dos pontos que eu penso, né, talvez ele se entregue tanto nessa amizade por conta disso, algo que venha, de certa maneira, acalentar ele, né, um pouco essa tristeza. E sobre a amizade eu coloquei assim, né, a amizade é o tema central dessa peça, porque tudo gira em torno dessa amizade. Bassânio não tem dinheiro, ele recorre a Antônio, que o ajuda, sem qualquer garantia de que o próprio Bassânio irá pagar, né? Tanto que ele assume porque ele vai receber o dinheiro, e Bassânio, ok. Ele tem uma expectativa de casar com uma mulher rica, herdeira e tudo mais, e aí talvez se ajustar na vida, né? Principalmente nessas questões financeiras. Mas a gente percebe que Antônio, ele quebra muitas das suas regras morais de negócios por conta de Bassânio. Então, a gente, né, pode ficar a pensar até o final da leitura se de fato essa amizade é tão boa assim para ambos, né? Se Bassânio acaba não levando muito mais vantagem, né? Até que ponto uma amizade, né, deve ser leal a esse ponto, né? Comprometida, a ponto de ferir a sua própria moral, de ferir suas próprias regras, principalmente a questão ali de empréstimo. A questão dos sentimentos de Bassânio, se eles eram de certa forma lícitos, verdadeiros quanto à Pórcia ou apenas de interesse financeiro. Isso a gente vai saber no desenrolar também, mas é algo que a gente pode ficar pensando. Será que existia amor ou se realmente é só interesse, né? Eu acho que nesse caso ali o dinheiro ajudou a dar uma impulsionada no que ele acreditava ser a paixão. Que ele até tem um pedaço que ele fala assim, que quando ele era jovem, ele atirava uma flecha e perdia a flecha, ele atirava outra na mesma direção para olhar mais atentamente onde quer que a flecha caía, para daí conseguir encontrar as duas. E então era como se ele dissesse assim: se você me emprestar esses 3.000 ducados, eu vou lá. Se eu conseguir ali, por exemplo, a Portia, tá escrito Portia aqui no meu, acho que é a tradução. Uhum. Eu voltarei daí com ela. Só que junto com ela, no caso, viria a fortuna dela, porque ela era uma herdeira, né? Então ele pensava ali, não, esses 3.000 ducados serão como se fosse um investimento para mim estar indo lá e casando com ela, se eu conseguir. Vem a herdeira virtuosa e bonita, né? Não sabemos se ele realmente acha ela bonita, virtuosa, e virar junto o dinheiro, né? E eu fiquei pensando, não sei como que é que vai continuar a história aqui no livro, mas ele poderia estar encarando esses 3.000 ducados como um investimento, né? Mais um investimento ali. Sim, Então, aí fica essa questão para nós observarmos ao longo da história, né? Se de fato há um sentimento, há um amor, ou é só realmente interesse e junto vem uma bela mulher, a qual tipo, ela é bela, mas outro ponto que nos chama atenção é que a gente já comentou, né? Essa tensão religiosa entre eles, que ficou bem evidente já no ato 1. Então eu acredito que ela vai se desenrolar e talvez até se agravar nos demais atos, porque a gente percebe que tanto Antônio como Shylock têm uma rivalidade muito clara um com o outro, né? Eles em nenhum momento disfarçaram isso, né? Então talvez isso venha. A gente percebe que essas rivalidades religiosas, 2 pontos que eu quero tratar. Essas rivalidades religiosas, elas sempre de fato acabam em alguma desgraça, né? Em alguma coisa ruim.
a gente percebe isso trazendo para a nossa realidade hoje em dia. Por exemplo, atualmente, né, os cristãos são extremamente perseguidos, continuam. Os judeus agora estão sofrendo, né, Israel está sofrendo o ataque dos muçulmanos e tudo mais. Então a gente percebe que há sempre uma rivalidade religiosa, né, sempre essa questão. E outro ponto que me chamou a atenção foi aquele discurso dele sobre não se assentar à mesa. Mas até que ponto essa rivalidade... Eu acho assim, tem que haver um respeito, mas esse respeito ele não pode chegar à mesa, né? Então, assim, eu acho que tem que ter uma coerência. Haverá uma rivalidade, porque eu não vou me submeter à sua religião, porque eu não creio nela, né? Você vai olhar para o muçulmano, não. Eu não creio na sua religião, respeito. Estamos aqui fazendo trabalho, compro numa loja que tem um muçulmano, viajo num avião que, enfim, que quem atende é um muçulmano. Pode existir várias situações, mas essa rivalidade sempre vai existir, deveríamos caminhar com respeito, mas nunca sentar-se à mesa com aqueles que não creem no mesmo Deus que nós. Eu achei bem interessante isso. É o que a palavra do Senhor fala, né? Mas eu achei bem interessante que ele coloca isso bem claro. Faço qualquer coisa com vocês, mas eu não me assento à mesa com vocês. É uma coisa que chamou minha atenção. E uma coisa que eles apontaram, que eu achei bem interessante, é essa incerteza da riqueza e da sorte, né? Porque Shylock possuía, ele tinha dinheiro, então essa certeza dele de que eu tenho para emprestar era suficiente para ele. Então ele tinha esse domínio. E Antônio está contando com a sorte, né? Então essa incerteza, tanto de uma quanto de outra. Porque até que ponto Shylock tem todo esse dinheiro mesmo, que se Antônio não lhe pagar, vamos dizer que Antônio não lhe pague. Será que não lhe fará falta? Então ambos também estão ali discutindo uma certa riqueza, uma quantia alta, que um não pagando e o outro não recebendo pode comprometer a situação dos dois. Então também para a gente ficar atento e pensar no desenrolar da história, né? Até que ponto os dois têm riqueza, de fato, né? Uhum. Giovana, queres comentar mais algum ponto aqui? Que agora a gente encerrou o ato 1, Renata. E os comentários do ato 1. E aí semana que vem a gente fala do ato 2. Mas pode falar, Giovana. A questão do dinheiro, Shylock, ele até fala assim: estou fazendo cálculo do capital que tenho disponível no momento. E por uma avaliação feita de memória, vejo que me é impossível reunir imediatamente a soma de 3.000 ducados. Que importa? Então, ele tinha uma certeza de que aquele dinheiro ali, de certa forma, voltaria a ele, né? Que ele conseguiria aquela riqueza. Ele continua: Tubal, rico hebreu da minha tribo, fornecerá o que precisar. Daí ele até pede por quantos meses que ele Verdade. queria uma quantia. Uhum. Ou Então, seja, até o Shylock o também. Shylock pediu um empréstimo para emprestar para o Antônio. E então, É uma dívida que ele Bassânio, também assumiu que teria que pagar, né? É Bassânio, verdade, ó. ele se apoiou em Antônio, e Shylock se apoiou em Tubal, que era esse hebreu rico também, né? Então, ali os dois estão para ajudar o amigo, né? Vamos ver como que vai, se vai mencionar Tubal mais para frente, né? Para vermos Sim. também como que Tubal era. Provavelmente ele vai cobrar essa dívida de De Shylock, né? Uhum. Um judeu amigo de Shylock. É bem interessante, essa parte eu tinha esquecido. Ou seja, Shylock não tinha quantia, ou Shylock não tinha quantia, e de fato ele pegou emprestado de alguém um outro judeu, né? Então, entre os judeus, ok. Bem interessante. Então, ficariam esses pontos para a gente pensar. E na próxima semana a gente vai tratar do ato 2. Renata, se tu não conseguires comprar o livro, tenta ler na internet mesmo. A tradução talvez não seja das melhores, mas vai te dar uma compreensão. Tá Não bom. vai ficar tão fora. Eu não sei como que é a tradução A minha tradução, ela é boa, sabe? Eu não vejo problema, assim. Tem algumas diferenças, bastante diferenças da Martin Claret, mas, assim, não é uma tradução ruim, não, tá? Ela é boa também. Só que eu acho que ela não vem separada. Essa aqui, ela vem em box, sabe? Sei. Daí vem várias obras de Shakespeare, não vem só uma, né?
Então, em várias obras. Mas se você conseguir ler na internet mesmo, é tranquilo também. Tá bom. Tá bom? Queres fazer algum comentário, Renata, do que tu ouviu? Ou... Não quero não, Vanessa. Tranquilo. Então é isso. Giovana tá tranquilo também. Espero tê-las terça-feira que vem, às 18 horas de novo. Aí falaremos do ato 2. E aí a gente já vai perceber um pouquinho desse desenrolar, né? Vocês viram lá o cronograma da comunidade, né? Sim. A gente vai falar de um ato por semana. Às vezes é um ato um pouco mais curto, tipo esse foi curto, vai ter um no meio um pouco maior, mas como as peças elas eram apresentadas por atos. Então, por exemplo, assim, numa noite era apresentado o ato 1, numa noite o ato 2, não eram tudo de uma vez. Eu achei melhor a gente também fazer essa leitura conforme os atos, para não se perder nas cenas, né? Porque elas continuam o pensamento ali, o desenrolar daquela história no momento. Certo, meninas? Então tá bom. Obrigada por estarem aqui. Até terça-feira que vem, tá? Bom descanso. Até. Tá bom. Melhoras. Obrigada, tá? Tchau. Tchau.